Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse tema que está aí, né, que eu vou tratar hoje, na verdade, eu gravei esse vídeo ontem, cheguei a postá-lo ontem, só depois eu me dei conta que o vídeo que eu postei estava sem edição. Quem acompanhou aí viu que estava sem, por exemplo, os textos da lei, que eu faço a leitura aqui. E o vídeo que eu iria postar mesmo, né, eu acabei apagando ele, porque sempre quando eu subo um vídeo, eu apago o que está no aparelho para não ficar enchendo demais, né? É um vídeo sem edição, um vídeo que eu tinha feito umas correções nele também, mas enfim, eu escolhi o vídeo de lá e resolvi gravar outro. Eu falei naquele vídeo sobre a questão de seguro de carga, que teve uma mudança na Lei 11.442, mudança pela Lei 14.559, que foi a medida provisória do ano passado, que tratou desse assunto de seguro, e também sobre o toxicológico, né? Sobre o toxicológico já falamos bastante aqui, tem muito vídeo também falando disso. E sobre o seguro de cargas, só um ponto interessante, né, que nos interessa aqui enquanto autônomos, e falar também sobre o julgamento recente do STF, né, que fez algumas alterações na CLT e no Código de Trânsito. E sobre esse assunto, eu, assim como eu disse ontem, vou tratar só daquilo que eu entendo que interessa a nós autônomos, né, porque as decisões do Supremo, elas afetam diretamente as transportadoras. Elas, sim, vão ter muita coisa para resolver, né, muitas mudanças, vão ter que se adaptar de uma maneira até drástica, né, em razão de algumas mudanças que foram feitas especialmente na CLT. Mas eu vou falar aqui só do Código de Trânsito e da Lei 11.442. Então, diferente de ontem, eu vou falar primeiro da questão do seguro. Primeiro o seguinte, olha o artigo 13 da 11.442, como ele ficou. São de contratação obrigatória dos transportadores, prestadores de serviço de transporte rodoviário de cargas, os seguros de. Então, agora são 3 seguros obrigatórios e essa obrigatoriedade é do transportador, é a transportadora que tem que contratar. A redação anterior poderia ser o transportador, poderia ser o dono da mercadoria, que é o embarcador, e tinha um problema muito grande que acontecia, era comum de acontecer, que se o dono da mercadoria contratasse o seguro e o transportador não contratasse o dele, se ocorresse algum sinistro durante a viagem, o seguro cobria, mas para o dono da mercadoria que fez o seguro. E depois a companhia de seguros, ela entrava com uma ação de regresso para receber da transportadora. E ela poderia fazer isso. Então agora, né, até as próprias transportadoras estão dizendo que foi feita uma correção, agora tá muito mais justo, né, que ela tem que contratar o seguro, obviamente vai repassar para o seu cliente, e não tem mais aquele problema, né, aquela insegurança, que às vezes o que acontecia, segundo relatos desse pessoal de transportadora, é que o embarcador, ele impunha o seguro, não, eu vou contratar, e aí, né, na negociação lá do contrato deles, repassava esse valor para a transportadora, mas ela mesma não ficava coberta. Então são 3 seguros, que é o RCTRC, que cobre perdas e danos por acidentes, tem o RCDC, que é o de furto, roubo, e o RCV para danos corporais e materiais causados a terceiros. Mas, como eu disse aqui, é uma preocupação muito mais das transportadoras. Autônomo, subcontratado, não tem que contratar seguro. Porém, se você for se você for um MEI caminhoneiro, aí sim você tem que contratar. E muito cuidado, tá? Como eu disse no vídeo de ontem, talvez por uma questão de comodidade, você fecha um contrato com o embarcador e ele mesmo contrata o seguro e você acaba aceitando, não contratando o seu. Se acontecer um acidente, um furto, seja lá o que for, o seguro contratado pelo seu cliente, ele vai cobrir para ele a despesa e essa transportadora e essa seguradora vai receber de você depois via ação de regresso. Então, se você é MEI caminhoneiro, contrate o seu seguro, tá? Se você contratar direto com o embarcador. Se você for subcontratado por uma transportadora, não tem problema, ela vai ter que contratar o seguro. Então, o que eu quero dizer, na verdade, aqui é o artigo 13A, uma coisa que eu já passei por isso, desculpa, o 13B. Já falei em algum vídeo aqui também, mas agora está aqui muito bem claro, regulamentado para nos preservar, nós, TAC, né, Transportador Autônomo de Cargas. Veja bem, artigo 13B da Lei 11.442. Ficam os embarcadores, as empresas de transporte e as cooperativas de transporte, sob qualquer pretexto, forma ou modalidade, impedidos de descontar o valor do frete do TAC, descontar do valor do frete do TAC, ou de seu equiparado, valores referentes à taxa administrativa e seguro de qualquer natureza.
sob pena de terem que indenizar o TAC, o valor referente a 2 vezes o valor do frete contratado. Como eu disse, aconteceu comigo pelo menos umas 2 vezes. Você negocia o frete, vai lá, faz a viagem, e na hora de receber o saldo do frete, vem com desconto que você não sabe o que é. Quando você liga para saber de que se trata o desconto, eles falam que é do seguro, né? Nunca concordei com isso, né? A gente não tem obrigação de pagar seguro, né? Autônomo. Mas acontecia muito, né? E sempre de surpresa, né? Ninguém falava isso antes. Mas agora está proibido, tá? E se alguém cobrar, se alguém descontar o valor do frete, você pode receber isso, o valor do frete em dobro, não é o valor do desconto do seguro, tá? Está muito claro aqui, ó, sob pena de terem que indenizar o TAC, o valor referente a 2 vezes o valor do frete contratado. Acho que em razão disso ninguém mais vai querer cobrar da gente esse valor de seguro, né? Mas fiquem atentos aí. Então, sobre seguros eu queria falar só isso, como eu disse, é o que interessa a nós, autônomos, né? Outras questões aqui são muito importantes, mas são voltadas para as transportadoras. Vamos lá agora no Código de Trânsito, que é uma alteração também que foi feita lá na CLT, mas também muito voltada para as transportadoras, né? Elas têm muito que adaptar em relação a isso aqui. Vamos lá no 67C do Código de Trânsito, olha só o caput dele. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículo de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Ora, o parágrafo 1º, serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas do exercício da condução. Resumindo, dentro de cada 6 horas você tem que parar 30 minutos. Então você pode tocar 5 horas e meia direto, parar por meia hora e seguir. Isso aqui estava na ação direta de inconstitucionalidade, mas foi mantido, tá? Foi declarado constitucional. Então isso aqui não mudou. Só antes de eu falar aqui o que mudou, que é o parágrafo 3º, o parágrafo 2º diz o seguinte: em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção devidamente registrados, esse tempo poderá ser elevado pelo período necessário até o condutor, o veículo e a carga chegarem a um lugar que ofereça segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Lá embaixo, no parágrafo 8º, diz que o CONTRAN vai estabelecer vai regrar essas situações excepcionais. O que acontece? Às vezes você está na hora de parar, está dando às 5 horas e meia, né, ou às 11 horas. O prazo para começar às 11 horas, como vou ler adiante aqui, e você não tem um local de parar. Você para num posto, num ponto de parada, não tem vaga para parar. Então, esse é o nosso respaldo para continuar a viagem, e você tem que justificar, né? Tem que estar comprovado. E quem vai comprovar é o seu tacógrafo, né? E aí você vai ter que demonstrar, naquele momento, estava naquele lugar, não tinha ponto de parada, né? Eu espero que ninguém precise usar isso, né? Que eu acho que vai ser complicado comprovar isso aqui. Dependendo para quem você tem que comprovar, né? Numa fiscalização da PRF, por exemplo. Mas o respaldo está aqui, né? Se precisar, ele está aqui. Agora, o que mudou foi o parágrafo 3º, que foi declarado inconstitucional. Ele está tanto aqui no CTB, Código de Trânsito, como lá na CLT. Está dizendo que, olha só, o condutor é obrigado, dentro de 24 horas, a observar um mínimo de 11 horas de descanso. Então está valendo só até aqui, porque o que foi declarado inconstitucional a continuação dele, olha só, que podem ser fracionadas, usufruir no veículo, coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, desde que observar as 8 horas ininterruptas de descanso. Na verdade, agora não pode mais fracionar. São 11 horas direto que você tem que parar dentro de 24 horas após iniciar a viagem. Ontem eu dei alguns exemplos aqui, mas na verdade é o seguinte. Como eu disse, o vídeo que eu postei lá não era o vídeo editado, né? E eu tinha feito uma pequena correção, porque o entendimento era um pouco confuso, não é tão claro. Olha aqui o que diz o parágrafo 4º, por exemplo. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre origem e destino. O seguinte, entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se a sua continuação das partidas nos dias subsequentes até o destino. Resumindo aqui, o que é mais importante? A partir do momento que você saiu de viagem, vamos colocar que você carregou o caminhão de manhã e saiu no final da tarde, 6 horas da tarde. Até 6 da tarde do dia seguinte, você tem que comprovar que parou por 11 horas seguidas. E eu havia dito também que
tudo isso aqui, não só essa lei, como o julgamento do STF, ele, né, nos parece que foi pensado muito mais para viagens de longa distância, que foram um pouco prejudicadas, né, que no meu entendimento 8 horas está de bom tamanho, né, para você parar de forma direta, e depende muito de cada um, de cada motorista, né. Muitas têm resistência maior, né, mas foi pensado também para o motorista empregado, né, porque talvez a empresa pode exigir muito dele uma jornada muito exaustiva, e isso realmente pode ser perigoso. Mas para nós autônomos, especialmente nós que fazemos viagem curta, isso aqui vai prejudicar bastante. Por quê? Imagina, por exemplo, que se você sai de casa no final da tarde, 6 horas da tarde, uma viagem mais curta. Rodou até lá 11 horas da noite por aí, parou, saiu 5 horas da manhã. E chegou lá às 7 horas para descarregar. Se você contar início de viagem às 6 horas do dia anterior, 6 da tarde, 7 horas da manhã você tem que parar o caminhão e ficar até às 6 da tarde, que são 11 horas ininterruptas. Então você vai estar descarregando seu caminhão, um pouco começar a descarregar lá 8 horas, te liberar às 10, 10 e pouco, seu dia está morto. Porque se você for carregar na mesma cidade, você pode até andar um pouquinho e carregar, né? Mas você vai ir para outra cidade, rodar 100 quilômetros, como eu fiz na semana passada, descarreguei em Franca, saí de lá 11 horas da manhã, fui até Uberaba para carregar. Saí de lá às 5 da tarde. Então, do período que eu saí de viagem no dia anterior, não parei 11 horas direto. Como que fica isso? Né? Já estaria irregular. Se eu parasse numa fiscalização ali. Aí sai de viagem, né? Desci lá para Alfenas. Então, tudo isso é o seguinte: do ponto que você saiu de viagem até você retornar, a cada 24 horas tem que comprovar 11 horas ininterruptas, parado 11 horas direto. Então, como eu disse, para viagem de curta distância, prejudicou demais. Para viagens longas, considerando que o motorista vai dirigir, né, por 10, 11, 12 horas ininterruptas, né? Você pega lá do Rio Grande do Sul, vai lá para o norte, né, para o Pará, por exemplo, né, viagem de vários dias. É compreensível essa exigência de parar por 11 horas, né? Embora eu acho que seja muito, mas eu entendo que foi pensado muito mais para o motorista empregado, onde talvez o empregador exija muito dele, né? Agora, para o autônomo e para a viagem mais curta, isso aqui vai atrapalhar demais, caso haja uma fiscalização intensiva, né? Eu vou te confessar que, como eu disse, né, faz 3 anos que eu voltei a viajar. Fiquei uns anos sem viajar e voltei em agosto de 2020. Nunca parei por uma fiscalização que pedisse para olhar o tacógrafo. Mas como isso aqui é novo, pode ser que comece agora, né? Pelo menos por um período, né? E vai ser complicado, tá? Vai ser muito complicado a gente ficar esse tempo todo parado aqui para quem faz viagem mais curta. Mas isso é julgamento de uma ADI, não cabe recurso, é uma decisão, portanto, definitiva, né? Então agora nós vamos ter que nos adaptar e as transportadoras também, né? Bom, gente, era isso então, desculpas a quem assistiu o vídeo ontem, né, sem edição, esse eu acredito que ficou um pouco melhor, vou postar daqui a pouco já, acho que 6 horas, já são 4 e pouco agora. E o recado era esse, tá? Obrigado a quem acompanhou, desculpe por ontem, né, pela falha. Convite para se inscrever no canal, quem tiver gostado do conteúdo, curtir também e me ajudar compartilhando, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.